Vocês têm costume de maratonar a série? Então, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu sou a Jana Eu sou o Léo. e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente recentemente maratonou uma série que é considerada uma das melhores séries da TV americana, The Sopranos. Exato, é uma série da HBO que iniciou nos anos 90 e a última temporada foi em meados de 2007, 2006, 2007. E é uma série que ela trata sobre não só um personagem, que é o Tony Soprano, mas sobre a família de Sopranos, que é uma família... A família núcleo familiar e a família da máfia. Da máfia, né? Exato. Mas, enfim, essa é uma das séries mais amadas de todos os tempos, né? É super falada. E a gente maratonou. São 6 temporadas, como o Léo disse, e eu acho que eles têm mais ou menos 13 episódios cada temporada, e a última teve 20 e poucos. E a gente assistiu em, sei lá, 2 meses, eu acho, né? Menos de 3 é certo. Foi uns 2 meses por aí. E isso fez a gente pensar se realmente é bom maratonar, ou será que isso estraga a experiência da série um pouco? Esse vídeo de hoje é um pouco mais sobre esse fator de maratonar séries, o que é bom, o que é ruim, mas também na nossa época, no nosso tempo, quando era tudo mato, as séries elas eram lançadas semanalmente, ou seja, os episódios eram semanalmente, né? Era só na TV, né? Então era toda semana. E tinha ainda o negócio que no Brasil chegava atrasado, chegava com algumas semanas, né? De atraso de quando passava na TV americana. Isso fazia com que a gente tivesse aquela expectativa, né? Fica naquela de... ansiedade. Assistir o próximo episódio, esperar uma semana pra assistir o episódio. Aí veio a Netflix. Os streamings de maneira geral, mas a Netflix meio que popularizou começou isso. De lançar uma temporada inteira assim num toque só. Então vamos lançar uma série, pronto, tá a temporada inteira disponível ali. Por isso que ela popularizou muito isso de maratonar uma série, né? Foi aí que começou, que muita gente naquela ansiedade assistia a temporada inteira, às vezes num dia só, num final de semana, né? E a gente fez muito isso também já. Bastante. De séries que estavam acontecendo, que foram liberadas ali, né, naquele dia. Isso é bom, por um lado, porque assim, a gente não fica naquela expectativa, sabe? Principalmente série de suspense, que tu tem que esperar até a próxima semana pra saber o que vai acontecer. Ali não, tu, né, vai pro próximo e não fica naquela espera. Mas também isso pode acabar fazendo com que a série seja facilmente esquecida. Exato. Tu assiste ali, tu fica imerso naquele mundo, né, daquela série, e depois... Exato, e não dá nem tempo também pro cérebro processar a quantidade de informações, porque tu engata um episódio no outro e segue. E isso é um ponto negativo que a gente vê disso. Sopranos foi esse caso pra gente, porque Sopranos é uma série muito boa, mas é uma série lenta. Ela é uma série que tem um pace mais lento. Tem uns episódios muito frenéticos e alguns episódios onde nada acontece. Parece que nada acontece. Só que também foi uma série feita para assistir ao longo de 7 anos, né? Teve toda uma construção do tema, dos personagens. E a gente assistiu em 2 meses. E aí fica aquela sensação, assim, de tô correndo... Daí chega num desses episódios mais lentos e e aí não aconteceu nada. Nada acontece. Vamos pro próximo, né? Não dá nem tempo de processar por que aquele episódio foi tão lento, o que tem que tirar dali. E no fim a gente começa a sentir meio que, tô assistindo por obrigação, porque eu não quero largar no meio, já investi muito tempo, não quero largar no meio. Fica uma obrigação, né? Tu se sente obrigado a acabar aquela série justamente... porque tu já, como a Jana falou, tu já investiu teu tempo nela. Então tu quer ver o que acontece. E esses episódios mais lentos são frustrantes. E faz parte, toda a série vai ter isso. Vai ter uma construção narrativa que vai ser mais lenta até chegar num ápice, né? Soprano foi um pouco diferente porque tinha final de série assim que a gente... Final de temporada que a gente ficava... mas... Isso é um episódio de final de temporada. Nada aconteceu, sabe? Não fica nenhum suspense na próxima temporada. Exatamente.
Eu acho que a gente também tá mal acostumado, né? De que todo episódio, toda temporada de série tem que acabar com uma coisa muito impactante que vai ser resolvida na próxima temporada. E Soprano às vezes não tem, é só mais um dia na vida deles, né? Exatamente. Mas aí o que nos leva também a trazer alguns pontos dos argumentos contra maratonar. Lembrando, isso é uma opinião nossa. As pessoas fazem o que elas quiserem, maratonem ou não. A gente maratona de vez em quando, a gente não maratona, enfim. Mas, por exemplo, séries mais lentas, densas, que tem episódios, uma construção narrativa de personagens, de ambientação muito mais densas, tendem a ser muito mais complicadas de maratonar. Porque tu acaba esquecendo nome de personagem, nome de lugar, o que aconteceu em alguns episódios anteriores, detalhes, inclusive. Se a gente pode usar um exemplo aqui, Roda do Tempo, eu não lembro, sinceramente, se a gente maratona ou não, mas é uma série densa. É uma série com muitos personagens, com muitos acontecimentos, que ela cria um mundo de fantasia em que a gente precisa ter um tempo para o cérebro poder digerir. Eu não sei, eu não posso falar muito. Eu acho que a gente não maratonou a série em si, a gente deixou acumular alguns episódios em alguma temporada, mas eu já tenho um problema sério porque eu esqueço muitas coisas. Aí a gente tá assistindo, eu já começo a misturar o mundo de A Roda do Tempo com O Senhor dos Anéis, com Game of Thrones, daí eu misturo tudo. Eu já não lembro mais de nada. Então, às vezes, maratonar pra mim é bom, porque eu fico imersa ali, daí eu entendo melhor o que tá acontecendo. Eu não misturo tanto. Exato. Mas dá pra também, daqui a pouco, tu toma um fartão disso. Será que todo mundo fala toma fartão ou isso é coisa do Rio Grande do Sul? Não sei. Enfim, mas eu acho que vocês me entenderam, né? Isso. Cansa. Cansa, de maneira geral. Um outro ponto é aquela antecipação pelo episódio, né? Porque o tempo de espera para lançar o episódio na semana seguinte faz com que as pessoas possam teorizar sobre a série, sentir falta também, né? É bom sentir falta. Sim. Tu espera, tu fica ansioso, chega o episódio, tu assiste com calma e pronto, só na próxima semana. Então tem isso também que é um ponto positivo. Daí tu passa uma semana processando aquilo, pensando no que será que vai acontecer, como será que vai se resolver. Uma série que, por exemplo, eu e a Jana, a gente maratonou, a gente sabe, não juntos, foi Breaking Bad. Eu comecei a assistir quando já tinha terminado. Eu não lembro quase nada, Eu lembro, assim, quando eu vejo alguns memes ou alguns vídeos, algumas cenas ou fotos, imagens da série, daí eu lembro de alguns episódios. Mas, de maneira geral, eu não lembro quase nada. Eu também esqueci muita coisa. Lembro da história geral, assim, de algumas coisas específicas, mas eu posso assistir de novo que não vou lembrar de um monte de coisa. E isso é também uma parte ruim, né, de maratonar. Que fica tudo muito efêmero. E eu acho que esse é um dos motivos que fez vários streamings começarem a fazer esse esquema de novo de largar um episódio por semana. A HBO já fez mais isso. Eu acho que ela nunca entrou tanto nisso de largar a temporada inteira como a Netflix, né? Mas até a própria Netflix está começando a algumas séries, pelo menos, soltar um episódio por semana. Daí também tem aquela coisa que é bom pro marketing deles, né? Porque se tu larga a temporada inteira, fica aquele boom, assim, de comentário e sai tudo... Tipo, todo mundo assiste no primeiro final de semana, passa uma semana falando sobre aquela série, aí acabou. Então, se vai soltando um episódio por semana, aquilo ali gera um assunto por meses, né? Porque não acaba... É que nem o Stranger Things, né? Que às vezes saía 2 juntos, ou 3, ou mais... Mas a temporada foi sendo largada aos poucos, todas, eu acho, mas principalmente a última. Então, assim, gerou papo para meses, né? Então, isso é bom pra série, isso é bom pro próprio streaming, porque fica ali de reter o público, né? Um outro ótimo exemplo é o Game of Thrones também, que foi sendo lançado aos poucos. Sempre foi, E o Twitter bombava com Game of Thrones. Não, são poucas as séries que conseguiram isso, de juntar as pessoas na frente da TV na hora que estreia
episódio. Eu lembro de uma loucura, né? juntar, de assistir na casa de alguém, todo mundo, né, junto pra assistir o novo episódio de Game of Thrones. É incrível, né? Era outra vibe, era outra sensação, assim, de se juntar na casa de alguém pra assistir um episódio e depois todo mundo teorizar, conversar sobre o episódio, era muito bom. Mas também, hoje em dia, a gente tem tudo pronto, tudo rápido, e, de maneira geral. Eu não sei se com a Casa do Dragão é assim também, se as pessoas ainda estão assim se juntando para assistir, porque também tem aquele horário que é o horário da HBO, que é domingo às 10 da noite, né? De sair um episódio novo. Como a gente agora tá com um fuso bem diferente, então para nós, sem condições, a gente sempre acaba assistindo a estreia da HBO na segunda-feira. Não sei como é que tá, se as pessoas ainda estão fazendo isso de assistir na estreia, de ter toda aquela, né, aquela expectativa. Então pergunta aí, né? Pergunta não, comenta aí embaixo se tu assiste as coisas no horário da estreia. No horário da estreia, ou se simplesmente espera sair tudo pra poder maratonar. Porque tem vezes que eu e a Jana, a gente faz isso também. A série tá saindo aos poucos, a gente espera pra maratonar. Então, a gente sabe que tem os pontos negativos e os pontos positivos. De vez em quando a gente, por exemplo, a Casa do Dragão, a gente tá acompanhando episódio por episódio agora. A gente deixou juntar acho que uns 2, 3 e depois... Até porque quando a gente tava assistindo Sopranos, a gente abandonou o resto da vida. Sim. A gente não assistia mais nenhuma série, nenhum filme, nem vídeo de YouTube quase. A gente tava só em cima dos Sopranos. Então agora, aí quando a gente terminou, voltamos a assistir outras coisas. E a Casa do Dragão foi uma, né? Foi uma, exatamente. E só que também tem uma coisa de tu deixar pra assistir depois e maratonar, tu fica muito sujeito a spoilers. Tem isso. É o spoilers, inimigo do povo, basicamente. Aí a gente tem que ficar fugindo da... Porque não é só no Twitter, é no Instagram. Tu tá no Instagram, scrollando, aparece alguma coisa e fica, putz, eu acho que eu tomei um spoiler. Acho que eu preciso assistir junto com todo mundo. Exatamente. Mas tem aquela sensação também, que foi o que passou um pouco pra nós, Sopranos. E, gente, a gente tá usando o exemplo de Sopranos porque foi a mais recente, a nossa maratona mais recente. Uma sensação de vazio no final, né? E eu acho que muito se deu por conta desse hiperfoco em maratonar a série e, sabe, e tentar terminar o quanto antes. Chegou um momento que eu acho que a gente tava de saco cheio, não só da série, como dos personagens, de maneira geral, sabe? E não é um problema da série. A gente sabe que não é um problema da série. Porque a gente não assistiu da forma como deveria, eu acho. Exato. E mesmo quando a gente maratona, assim, às vezes a gente exagera, a gente não tem limite, né? Então, assim, ao invés de ficar só em cima daquela série, dá pra, né, misturar com outras coisas, ir assistindo ao longo de mais meses, porque a gente encheu o saco mesmo daquele... A gente tava muito imerso naquele universo do Sopranos, e daqui a pouco a gente encheu o saco, a gente já não tava mais gostando do Tony, tava torcendo pra ele se ferrar. Exato. E é uma série que ela tem isso também, de tu torcer um pouco pro personagem principal, mesmo ele não sendo um herói ou um mocinho, né? Pelo contrário, Pelo contrário, é um Mas mafioso. Tu acaba, pelo menos no início a gente também, né? A gente acabou, né, simpatizando com ele, às vezes torcendo por ele, mas... Exatamente. Mas de maneira geral, eu acho que hoje em dia o fato da gente maratonar tá muito ligado com essa sensação de tudo, pertencimento, porque quando tu maratona uma série, tu tem o que falar, tu tem o que participar de discussões e tudo mais. Isso com séries que estão saindo agora, né? Que estão as séries do momento. Sim. Mas as séries mais antigas também, esse maratonar também não deixa de ser um pouco pela dopamina, né? De que tem isso, acabou, então eu quero mais. Daí daqui a pouco tu enche o saco. Exatamente. O que pode ser um grande problema também, assim, na época que a Netflix começou muito isso de maratonar, teve muita série que foi cancelada. Marco Polo, eu acredito, eu já tinha falado até no vídeo anterior, que Marco Polo, num dos vídeos anteriores, que Marco Polo é uma dessas séries que eu amava, que eu maratonava e eles cancelaram na última temporada. E isso me deixou com um pouco de vazio, assim, não, mas espera aí, é uma série que eu amo e eu não vou conseguir saber o final dela. Não, e aí, aquele cancelamento, o pior de todos, que não é assim, não vamos renovar, mas vamos concluir aqui a história. Não, exato. Cancelamos e
Tchau. Acabou, tchau. Vamos passar pra próxima série que vai Deixa render. assim, deixa em aberto. Que Teve muita crítica, inclusive, na época da Netflix, por conta desse tipo de coisa. Que teve muita série que foi cancelada no meio, não teve uma conclusão, acabou, é isso. Tu não vai maratonar mais nada dessa série, é isso aí, sabe? Então tem esse ponto também que eu acho que muitos streamings mudaram, como tu tinha falado, mudaram esse jeito de apresentar séries, de lançar séries. Hoje em dia, HBO, Apple TV, Netflix, Amazon, a maioria tá lançando aos poucos, semanalmente. Algumas séries eles ainda lançam, eu acho, né? Mas eu acho que mais a Netflix e pouca coisa assim, porque agora eu acho que eles viram que o legal mesmo é manter o assunto por semanas e meses, né? Rendendo, né? Rendendo, exatamente. Pra tá lá. E a gente já percebeu, assim, porque maratonar é legal, séries antigas, é legal a gente voltar e ter tudo disponível e assistir, mas, pra nós, pelo menos, tem que ter moderação. Porque eu acho que algumas séries, pelo menos, eu acho que aquelas as mais de comédia, assim, acabam não influenciando tanto. A gente maratona e é ok. Mas essas mais densas, eu acho que acaba estragando um pouco a experiência da série, porque tu não absorve muito, tu só quero mais um episódio, e tu não absorve direito o que tá acontecendo naquele episódio. Exatamente, eu concordo. E acaba estragando mesmo. A gente pode usar um exemplo, Brooklyn Nine-Nine, a gente assistia muito Brooklyn Nine-Nine. Ted Lasso, a gente fez o nosso primeiro vídeo sobre Ted Lasso. A gente maratonou também. Exato. Friends também. Friends a gente assistiu há pouco tempo, né? Faz uns 2 anos, a gente maratonou tudo. Mas também é uma coisa um pouco mais leve, então... Não precisa pensar, não precisa lembrar muitos personagens, não precisa, sabe? É uma série que, é a série de conforto. É a série de conforto. Sentou, não que a Casa do Dragão não seja, Game of Thrones não seja, The Sopranos não seja. Podem ser, mas elas são mais densas. Então precisa focar. E precisa absorver um pouco, dar um tempo pra cabeça, porque senão tu acaba enjoando. Exato. E qual é a opinião de vocês sobre isso, tá? Compartilha com a gente também, a gente quer saber a opinião de vocês, se maratona, se não maratona, se gosta, se não gosta, enfim. Se estraga a experiência ou se é legal porque é uma imersão. Exatamente. Então, conta pra gente qual foi a série que vocês maratonaram e que valeu a pena. Bom, é isso então. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Curta, se inscreva no canal, comenta aí embaixo e até a próxima. Até a próxima.